estamos aqui nessa manhã para uma aula introdutória acerca do tabernáculo. É um tema palpitante, um tema maravilhoso. Eu me lembro que nos inícios do ano 2000 e pouquinho, gastamos um ano inteiro estudando sobre o tabernáculo, onde era a sala da biblioteca. E é um tema assim que nos atrai, nos cativa. É um tema cheio de segredos, não é isso, pastor Juliano? O pastor Juliano captou muito bem, não é? E colocou lá uma arte sobre os segredos do tabernáculo. E eu resolvi trazer nessa aula introdutória duas cores. Será que essas duas cores participam do tabernáculo? Ouro sobre azul? Ouro sobre azul é um tema, né, até de literatura também. Alguém se lembra das 4 cores do tabernáculo? Não precisa dizer agora não. O dourado entra com uma 5ª cor, não é? A prata com uma 6ª cor. Nós temos 4 cores. Só as cores já merecem uma aula, não é? O estudo das 4 cores que compõem ali a tapeçaria do tabernáculo. Alguém se lembra quais são as 4 cores? O vermelho, o carmesim, a púrpura, o que mais? O branco e o azul, não é verdade? Interessante que das cores primárias, 2 delas fazem parte do tabernáculo. O vermelho e, vamos dizer, o dourado, né? Seria o amarelo, mas vamos colocar o dourado. E a cor púrpura, ela vem da junção de 2 cores primárias. Quem se lembra? O vermelho e o azul. O vermelho e o azul, não é? O vermelho e o azul. Notem bem, só aqui já dá um estudo maravilhoso, não é? O azul vindo do céu, o vermelho, o carmesim, o servo sofredor. Você junta os dois, não é? O homem Deus, vestido de púrpura, o rei dos reis. Não é verdade? Olha só que coisa interessante. Nós vamos voltar aqui. As cores ficam para domingo que vem. O tabernáculo, a presença de Deus no meio do seu povo. Não é verdade? O texto áureo vai mostrar isso. Quando Deus disse: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, chama aí artífices, pessoas capazes, pessoas em quem eu pus o meu espírito para que construam uma casa, um tabernáculo, uma tenda, e eu habitarei no meio do meu povo. Não é verdade? Quem é que busca quem? Deus buscando o seu povo. Deus busca o seu povo, não é verdade? Os estudiosos costumam dizer assim: as religiões primitivas têm uma busca de Deus. Como se engana, não é verdade? É Deus quem busca. É interessante que a primeira pergunta do Novo Testamento, quem se lembra? Onde está? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Parece que é o homem que busca Deus, não é isso? Não traz assim uma aparência de que o homem está buscando Deus? Mas quando você vai lá, Gênesis, onde estava? né, quando você vai lá para a primeira pergunta do Velho Testamento, tirando a dúvida de Satanás, quando Satanás tenta lançar uma dúvida na mente da mulher, a primeira pergunta é de um Deus triste, um Deus assim, né, bem pesaroso. Adão, onde estás? Aquele mesmo Deus que já se comunicava com o homem e a sua mulher na viração do dia, agora desce, não é, para se encontrar com Adão e Eva. Que Deus, homem? Então é Deus buscando o homem sempre. Pastor Joaquim, tem um profeta, né, tem agora, que ele expressou muito bem isso no versículo, que fala assim: com amor eterno eu te atrai. Amém, não é? Quer dizer, Deus é que nos atrai. É verdade. A atração parte dele, não é isso? Então, nessa busca de Deus, nós vamos encontrar esse anseio para que Moisés construísse um tabernáculo onde ele pudesse habitar com o seu povo. Aí uma figura do tabernáculo, vista de cima, né?
passou assim um drone, filmou ali o tabernáculo, não é? A grande porta, é interessante, a porta de acesso é mais larga do que alta, perceberam? Só aí já temos outra história para contar, não é? Ela tem 2,40 m mais ou menos de altura, impedindo que as pessoas que estão de fora possam vir lá dentro. Ela tem um impedimento, não é? As pessoas de fora não podem vir lá dentro, mas é tão larga, 8 a 9 metros, capaz de atrair a todos que queiram entrar. Então, no segredo do tabernáculo, nós vamos caminhando e descobrindo coisas assim maravilhosas, né? É linda. O altar de bronze, fogo constante, ali queimando a oferta. O ofertante adentrava pela porta e ali o sacerdote recebia aquela oferta e queimava, não é? Oferecia a Deus em holocausto. As ofertas é outro estudo à parte, daria aí mais um semestre só de oferta lá do livro de Levítico. Então, depois que o ofertante passasse pelo altar de bronze, o sacerdote passava ali pela bacia de bronze. E da bacia de bronze, finalmente, é que ele entrava para os recintos fechados. É uma ideia maravilhosa pensarmos que, quando nós chegamos a Deus, nós estamos debaixo de qual luz? Quando nós chegamos a Deus, ainda não temos o eu sou, a luz do mundo, não é verdade? Nós estamos debaixo de uma luz natural. Quem se achega a Deus, se achega no ato, está debaixo de uma luz natural. Depois, nós como sacerdotes, lá em 2 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, não me lembro agora, 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Depois é que adentramos para o local onde tem o quê? No Santo dos Santos. Um candelabro de ouro, não é? A luz da palavra de Deus. O eu sou de Jesus, eu sou a luz do mundo. Nós vamos ver daqui a pouco um corte da parte interna, não é? Mas o pecador que se achega a Deus, ele está ainda na luz natural, luz do sol. Depois de que ao entrar para o lugar santo, e depois do Santo dos Santos, é que nós vamos andar à luz da palavra de Deus, da revelação de Deus, não é? A luz daquele que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu trouxe ainda um outro aspecto aqui do tabernáculo. Nesse aqui vocês conseguem enxergar alguma coisa a mais da imagem anterior, não conseguem? O que tem a mais aqui no pátio, no átrio? Animais. O quê? Animais. Animais. Tá, são os animais que vão ser ofertados. Mas além do altar de bronze e da bacia de bronze, nós temos um monte de mesas, não é? Que originalmente isso não estava previsto lá em Êxodo 25, quando Deus ordenou a Moisés, vê que faças tudo conforme o modelo que eu te dou. As mesas foram acrescentadas talvez por comodidade dos sacerdotes, na hora de preparar o sacrifício, né? Chegava um ofertante, chegava outro, então tinha que ter várias mesas e eles foram acrescentando ali algumas mesas para o preparo do sacrifício. Vocês vão perceber, em acessar aí modelos do tabernáculo do Google, que vai ter, vocês vão encontrar assim, alguns com um átrio maior, não é? Um pátio maior do que o outro, porque na hora de fazer cálculos, o côvado, não é? Pode dar algum cálculo côvado assim, redonda para 50 centímetros, outros põem 42, uma média de 47, 48 centímetros, então vai dar alguma diferença, alguma distorção, não importa. O modelo do tabernáculo é esse, não é? Uma porta de acesso, altar de bronze, bacia de bronze. Como foi feita a bacia de bronze? Alguém sabe? Do barro. Eles foram com uma Tem um região molde, lá né? de um barro propício para fundir a bacia. Tem um molde, fizeram um molde, mas
É interessante, né, a história da bacia de bronze. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles trouxeram ouro, prata, bronze, pedras preciosas, despojaram do Egito, não é? Tudo que eles pediam às egípcias, leva, vamos embora daqui, porque tinham perdido o primogênito na 10ª praga, em cada lar havia uma morte. Então, os israelitas, conforme a previsão de Deus, despojaram as mulheres egípcias e os egípcios, e levaram muita coisa. Até o trigo da primeira Páscoa eles levaram, né? Celebraram uma Páscoa no deserto, depois não mais. Só foram celebrar a outra Páscoa dentro da terra de Canaã. Quando eles atravessam o Rio Jordão, celebram a Páscoa e aí cessa o maná também, né? Aí já iam comer das novidades da terra de Canaã. Mas é interessante que eles foram construindo as colunas de bronze e acima da coluna prata, não é? Havia a cabeça de prata em cada coluna, 20 colunas de cada lado. E então, de repente, acabou o bronze para fazer a bacia de bronze. Acabou o bronze. E agora? O que vamos fazer? Como eles construíram a bacia de bronze? Como eles fizeram a bacia de bronze? Alguém tem uma ideia? Tirou oferta do povo. Tirou a oferta do povo? Já havia acabado o bronze. Eles pegaram os espelhos das mulheres que serviam no tabernáculo. Chegaram lá, coçando a cabeça. Aqui, nós vamos precisar. Me entrega um espelho para a gente fazer a bacia de bronze. E a pergunta que não quer calar. Até hoje eu não sei a resposta. As mulheres deram um espelho voluntariamente ou foi assim forçado? Não? Não? Defendendo pelo menos ouvido. Possivelmente, não é? A grande identidade das mulheres da época, né? Ou de todas as épocas, elas entregaram os seus espelhos para a bacia de bronze, para o maior espelho que seria feito, né? O sacerdote ali se olhava cada dia para se lavar. Era o grande espelho que Deus queria para cada um de nós, não é? Na bacia de bronze, ali se olhar, se lavar, se purificar, para ter acesso à presença de Deus, não é isso? Para caminhar na presença de Deus. Eu não sei, depois me respondam se foi voluntário ou não, né? E segundo, por que pediram às mulheres que já serviam no templo? Isso é importante, não é? Não foram lá no arraial, tinha muito mais espelho talvez no arraial, eram poucas mulheres servindo no templo. Se você comparar aí o 20-80, não é? Que a gente sempre fala, 15-85, 20-80, são 20 carregando o piano e 80 alisando o banco. Por que não foram pedir às mulheres que estavam no arraial? Maior comprometimento, né? Coração, não é verdade? Essas aqui já têm o coração na obra. Então vamos pedir a elas. Tem certeza que elas não vão negar. É isso mesmo, não é? Já tinha compromisso. Então, costuma-se muitas vezes pedir a quem tem compromisso, pede-se mais compromisso, porque é mais fácil de conseguir. É ou não é verdade? Sim. E o nosso empenho agora fazer com que os 80% que não estão comprometidos entrem nesse compromisso, não é verdade? Pois bem, aqui um corte tanto longitudinal quanto transversal, não é? Um corte total do que tem lá dentro, no lugar santo e santo dos santos. O que é que nós encontramos no lugar santo? Candelabro, não é? Vamos agora caminhar à luz da palavra de Deus, a mesa dos pães da proposição, 6 pães de cada lado, 2 fileiras de 6 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. A mesa da comunhão, mesa é comunhão, na verdade? Mesa é intimidade, mesa é jogar conversa fiada fora, mas ao mesmo tempo revelar segredos do coração, não é? As mesas dos pães da proposição, e não se enganem não, o sacerdote comia um pão, dormido de 7 dias, e ainda jogado incenso por cima. Que pão era esse? É difícil de comer um pão. Ele não comia um pão novo, não. Cada semana tiravam os pães velhos, eles comiam e colocavam ali 12 pães novos. Ou seja, o sacerdote
do seu compromisso com as 12 tribos de Israel, muitas vezes não tinham vida fácil, era um pão difícil de saborear, mas era a tarefa deles. E o altar de incenso. O altar de incenso faz parte do lugar santo, mas Hebreus coloca o altar de incenso onde? Hebreus nomina o altar de incenso como instrumento do Santo dos Santos. É interessante porque o autor aos Hebreus coloca o altar de incenso como se fosse parte do Santo dos Santos, né? A ideia é que o sacerdote, ao oferecer incenso, né? O incenso simboliza o quê? Oração. Oração, o que mais? Oração e adoração, não é verdade? Ele era obrigado a fazer isso olhando, como se estivesse olhando para dentro do Santo dos Santos. Ele ficava voltado para o Santo dos Santos, né? Aquele véu de 20 centímetros de espessura, impedindo o acesso dele ao Santo dos Santos, mas ele tinha que, ao oferecer a oração e a sua adoração, estar voltado para o Santo dos Santos. Tá certo? Vê que faças tudo conforme o modelo que eu te dei, Moisés. A orientação tinha que ser passada. Então, por isso, o autor aos Hebreus coloca o altar de incenso como se fizesse parte do Santo dos Santos. Você vê aqui que o Santo dos Santos aqui não está perfeito, né? Nessa representação. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. Aqui não está, aqui está um retângulo, né? A representação não foi feliz. Mas se você analisar lá as medidas do Santo dos Santos, era um cubo perfeito. O que é um cubo perfeito? Todos os lados são iguais, todos. Profundidade, largura e altura, todos. E o Santo dos Santos do Antigo Testamento nos aponta para qual cubo do Novo Testamento? Quem se lembra? A Nova Jerusalém, não é isso? Que descia do céu. Por isso que muitos acreditam que nós vamos continuar habitando na terra, uma terra renovada, uma terra recriada pelo Senhor, não é? Porque a Nova Jerusalém desce da parte de Deus, e se ela desce, ou vai ficar no ar, não é? Vai ser talvez o primeiro corpo espacial quadrado, né? Então, ou desce ou fica no ar, ou desce para a terra. Mas o Santo dos Santos, o local da presença de Deus, né? Onde se manifestava, vocês viram a anterior, não é? Olha a fumaça por cima do Santo dos Santos. Qual o nome dela? O pastor sabe falar direitinho, né, pastor? Shekinah. Shekinah. A gente fala Shekinah por questão de facilidade, né? A presença de Deus se manifestava ali, em cima do propiciatório, não é? Deus fala: virei a ti e de cima do propiciatório falarei contigo. Então, o cubo perfeito do Velho Testamento, do Santo dos Santos, nos aponta também para a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, não é? Se for analisar as medidas da Nova Jerusalém, dá um cubo imenso, de 2.200 quilômetros de lado. É muito grande, não é? É um cubo assim imenso, onde caberia todos nós. Na verdade, a linguagem simbólica do Novo Testamento, do Apocalipse, quer mostrar que estaremos, de que maneira? Para sempre com o Senhor, habitando na Nova Jerusalém. Estaremos para sempre com o Senhor. Não é isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, quando ele fala do arrebatamento? E assim ele conclui: estaremos para sempre com o Senhor. Isso é a Nova Jerusalém. Esta é a presença de Deus. Esse é o Deus que quer habitar conosco, né? E o último móvel, ali no Santo dos Santos, o que continha? Os querubins, não é? Aqui também você vai encontrar querubins, diversas representações dos querubins. De pé, com as asas abertas, ajoelhado com as asas abertas. Então, assim, não há um padrão, se você fizer uma pesquisa, para saber como que os querubins ficavam. Alguns acreditam que eles estavam ajoelhados, adorando a Deus.
mas a palavra de Deus fala que as asas dele, por cima, encostavam, né, as duas asas de cada um encostavam nas outras asas do outro que estava do outro lado. O propiciatório, onde o sacerdote, uma vez por ano, tomava sangue do altar do holocausto, adentrava no Santo dos Santos para aspergir ali no propiciatório, uma vez no dia da expiação, uma vez por ano. E Deus se tornava propício ao seu povo, né? O sumo sacerdote humano fazia primeiro sacrifício pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E o nosso grande sumo sacerdote só faz por nós, né? Ele não precisa fazer por si, porque ele foi o cordeiro, a oferta perfeita e o sumo sacerdote perfeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Foi do agrado de Deus. Amém? Pois bem, aí está o nosso versículo-chave. O tabernáculo, a presença de Deus no meio do seu povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus não habitava no meio do seu povo, não? Não? Ele ia e voltava? É interessante, não é? Vale a pena fazer um pequeno estudo, um breve estudo, sobre essa pergunta aqui, não é? Por que um santuário físico, se Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Conforme João 4,23. Por que então um santuário físico? Porque temos templos hoje. Porque Deus exigiu, não é, Moisés, faça conforme o modelo que eu estou te dando. Você não pode errar nenhum centímetro, nenhum milímetro. É esse modelo aqui. Por que um santuário físico? Já vimos que Deus é que nos procura, né? Em primeiro lugar, Deus nos procura. Como? Comunhão. É interessante. Tem a ver com comunhão, sim. Né? Jesus tabernaculou entre nós, né? Isto. Então, eu acho que o tabernáculo é uma figura do que haveria de vir, né? Nota 10. É isso mesmo, né? A questão é essa. Trata-se da revelação progressiva que a palavra de Deus nos apresenta. Né? Nós temos na teologia revelação e iluminação. Revelação, Deus traz assim, a sua palavra, manifesta a sua palavra, a sua vontade, através de... Lembra de Hebreus capítulo 1? Havendo Deus outrora falado, Deus falou de que maneira? De várias maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual é a expressão exata do seu ser, e vai por aí afora. Então, Deus veio trazendo, não é? Alguém já disse que existe um fio escarlate, que parte lá de Gênesis capítulo 3, logo após o pecado de Adão e Eva, né? Deus disse, olha, serpente, o descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. Tu lhe ferirás no calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. E esse fio escarlate, não é, que aponta para o sangue da nova aliança, vem do Gênesis até Apocalipse. Esta é a revelação progressiva. Deus veio trazendo uma revelação progressiva. Alguns estudiosos chegam a falar assim, se Jesus viesse logo depois do pecado de Adão e Eva, é possível que Adão e Eva não entendessem, né? Por isso então Deus veio trazendo uma revelação passo a passo, etapa por etapa, para que nós pudéssemos em Jesus, para que, né, tudo fosse clarificado em Jesus, como a Ellen disse, não é? O verbo se fez carne e a palavra é essa, a palavra original é essa, tabernaculou entre nós, apontando que o tabernáculo era um tipo, né? A palavra de Deus usa várias palavras para tipo. Em Hebreus, quem se lembra das palavras usadas em Hebreus? Figura? O que mais? Figura. O tabernáculo era uma figura das coisas que viriam. Tem outra. Sombra, não é?
Uma sombra. Então eles estavam olhando como se fosse uma sombra, apontando para o Verbo de Deus que viria, não é? Habitar entre nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco. Esta revelação progressiva, a palavra de Deus nos apresenta. E rapidamente, vamos ver aqui, por toda a Bíblia, Deus vem nos revelando passo a passo o plano divino de redenção do homem, até chegar em Jesus Cristo, conforme Gálatas 4:4, vindo a plenitude do tempo. Ou seja, Jesus não podia vir na época de Davi, ele não poderia vir logo ali em Samuel, ele não poderia vir quando Arão estava oficiando como sumo sacerdote, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho de que maneira? Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, não é? Para fazer novamente um povo seu, exclusivo seu, zeloso de boas obras. Aí já é outro versículo. Pois bem, nós vamos encontrar pequenos, não é, exemplos, pequenas figuras e grandes figuras também da atuação do Senhor Jesus, não é, no Antigo Testamento. Quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, o povo não entendeu aquilo, né? Os escribas e fariseus não entenderam. Como é que você não tem 50 anos e viu Abraão? Mas vamos encontrar assim as pegadas deixadas, não é, pelos profetas e patriarcas, apontando para o Senhor Jesus. Qual foi, assim, talvez, o maior exemplo de Abraão vendo a Jesus? Num dos acontecimentos lá de Gênesis, especialmente em Gênesis 22, alguém se lembra? Oferta de Isaac. A oferta de Isaac. Queridos, é um dos exemplos assim, perfeitos, não é? Quase perfeito, é uma sombra, é verdade. Mas um dos exemplos quase perfeitos acerca do Filho de Deus que viria. Olha só, Abraão, o que Abraão trazia na mão? O cutelo e o fogo, né? Ou seja, a cruz, o altar. O pai trazendo ali a cruz, era do agrado do pai que o filho morresse em nosso lugar. O que é que Isaac levava nas costas? A lenha. Jesus com o madeiro, não é? Jesus com a cruz, carregando a cruz. Até que Abraão amarra Isaac sobre o altar, né? Será que Isaac esperneou ou não? Imagino, né? Eu acho que eu espernearia. Mas ele caminhou no tempo confiante. Pois é. São coisas assim, mas ali uma figura do Senhor. É possível que Abraão, pela fé, percebesse isso, não é? Em outro momento, já com Arão, o povo pecou e a peste começou, não é? Foi matando gente. E Moisés fala: corre, Arão, pega lá o incensário e vem, porque a peste vai matar todo mundo. O que Arão fez? Alguém se lembra? Pegou o incensário, correu lá. Olha o que a Bíblia fala. Ele se pôs entre os vivos e os mortos. Ele chegou e falou assim: ó, aqui separa. Olha a fé que o Arão demonstrou, né? Peste matando. A Bíblia fala que ele se pôs entre os vivos e os mortos e a peste parou. Ele pensou assim: agora eu morro, não é? Ou a peste para. E a peste parou. Não é isso? Não é uma figura maravilhosa do Senhor Jesus? Então nós vamos encontrar a evolução da presença de Deus com o homem desde Adão. Com Adão e Eva desfrutaram da presença de Deus de que maneira? Plenamente. A gente costuma dizer que Jesus veio restaurar a presença de Deus para nós como era com Adão. Tem jeito de restaurar o momento de Deus com Adão para nós? Não tem. Não tem. Porque Adão era um homem sem pecado. Ele não tinha pecado. Nós somos pecadores conduzidos à presença de Deus, não é? Mas somos sabedores
do bem e do mal moralmente. Adão ainda não tinha o conhecimento moral do bem e do mal. Deus conhece o bem e o mal intelectualmente. Deus não pratica o mal. Então, moralmente, Deus não conhece o mal. Ele não pratica o mal. Adão veio a conhecer o mal moralmente porque praticou o mal. Então, assim, não tem como restabelecer o momento a não ser na eternidade, né? Na eternidade nunca mais haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nem pecado. A Nova Jerusalém, pecado não entra. Assim como no cubo do Santo dos Santos não podia entrar pecado, se entrasse pecado ali, o que aconteceria? Era fulminado, né? O sumo sacerdote era fulminado. Daí aquelas campainhas ao redor, não é? Vimos no domingo do sumo sacerdote, né? Aquela apresentação lá no culto, como que havia as pequenas bolas, pequenas campainhas, para que o sumo sacerdote se movimentasse dentro do Santo dos Santos. Se Deus rejeitasse aquele sumo sacerdote, ele seria puxado para fora, através de uma corda. Se ele morresse ali fulminado, se as campainhas parassem de balançar, opa, ele morreu. Puxariam ele para fora, né? Então, na eternidade, sim, teremos novamente restabelecida a presença de Deus plena conosco, não é verdade? Com o pecado, Adão e Eva perderam essa condição, né? De desfrutar a presença de Deus. Deus se encarrega de colocar um anjo com uma espada desembainhada para impedir o acesso ali, não é? À árvore da vida. Em Romanos 3:23, quem se lembra? Não, todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus, né? O homem perdeu essa presença de Deus. Deus falava face a face com Moisés, não é verdade? Havia alguns assim que desfrutavam a presença de Deus, mas o povo não tinha esse acesso. O populacho mesmo não tinha esse acesso. A coisa era tão séria que até um animal que se atrevesse a passar determinada linha perto do Monte Sinai, o que aconteceria se ele ultrapassasse? A coisa era séria. O animal morria. Ninguém podia ultrapassar uma determinada faixa de acesso à presença de Deus. Moisés subia, tinha acesso, mas o povo não. O povo tremia, o povo tinha medo. O que mais? A presença de Deus se manifestava tanto na nuvem como na coluna de fogo. Olha como que Deus veio procurando, não é? Restabelecer novamente o contato com o homem. Monte Sinai, depois caminhando com o povo através da coluna de fogo durante a noite e da nuvem durante o dia. O povo sabia, a presença de Deus está ali, mas estava ainda inacessível, não é? De dia era uma nuvem para trazer refresco, trazer uma sombra, porque o deserto, assim, né? O gap de temperatura do deserto é algo assim extraordinário. 50 graus durante o dia e a noite. Frião, não é? Aquele frião, temperatura negativa às vezes. Então, a nuvem trazia esse refrigério durante o dia e a coluna de fogo aquecia durante a noite. Olha o coração de Deus, né? Mesmo se manifestando ainda inacessível ao povo, Deus o amava, Deus trazia esse refrigério tanto durante o dia quanto durante a noite, mas ainda assim inacessível. Mas Deus veio descendo, né? Faltou. Deus veio descendo no tabernáculo. Olha só, Deus já se manifestando agora, vamos dizer assim, no resto do chão, né? Ao nível do chão. Deus está mais embaixo agora, buscando abraçar esse povo que Ele ama, não é? Buscando abraçar o homem. A presença de Deus no tabernáculo, Êxodo 25, 8 e 22, o versículo que nós lemos, e Êxodo 40, 33 a 38, quando o tabernáculo foi erguido. Êxodo 40 nos diz que no primeiro dia do primeiro ano, não é? Moisés ergue o tabernáculo, ou seja, o começo do ano foi com a presença de Deus.
40, 33, 38, a nuvem se manifestando sobre, a Shekinah de Deus se manifestando ali sobre o Santo dos Santos, já agora a nível do chão. Deus está chegando, Deus está procurando, Deus está buscando e está chegando no nosso meio. A presença de Deus no templo é bem semelhante à do tabernáculo. O templo foi construído por Salomão, mais ou menos dos mesmos moldes do tabernáculo. Haviam pequenas diferenças, haviam pequenos acréscimos, alguns átrios acrescidos, mas é interessante que lá em Crônicas fala que as varas de transporte da arca, toda vez que desmontava o tabernáculo no deserto, os levitas botavam a arca através de 2 grandes varais, e então 2 levitas na frente com varal nos ombros e 2 atrás carregando a arca. Não se podia tocar na arca, lembra? Não se toca na arca. E esses varais agora no templo foram colocados no Santo dos Santos, e a Bíblia fala que do lugar santo se via os 2 varais de transporte da arca. No templo não precisa mais de varal, não se transporta mais a arca. Então eles ficaram lá no Santo dos Santos. É interessante isso, Mais um detalhe. Aí chega o Senhor Jesus, Emanuel, Deus conosco. Agora Deus na pessoa de um varão chamado Jesus Cristo, o Deus homem. O versículo que a doutora Ana citou: o verbo tabernaculou entre nós. Era para o povo estar meditando, pensando, o tabernáculo então tinha essa figura, essa sombra. O verbo está entre nós, Deus está no nosso meio, a presença de Deus está em nosso meio. E agora? A presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, João 14, 23, Romanos 8, 9, especialmente 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Esses 2 versículos de Coríntios falam o quê? Vós sois, não sabeis que vós sois o santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? Então, nós também somos o tabernáculo de Deus, ou seja, o tabernáculo, além de apontar para Jesus, especialmente apontar para Jesus, também aponta para nós. Nós somos o santuário de Deus. E conforme falamos agora mesmo, haverá um tempo em que a nova Jerusalém, nós com Deus, Deus conosco, para sempre, eternamente, vai se consolidar nesse grande Santo dos Santos que Deus está preparando a se revelar nos últimos dias, a se revelar quando Ele vier, quando Jesus voltar, na parúzia, Ele voltar para a sua igreja e nos arrebatar. Estaremos então todos nós agora, não apenas no sumo sacerdote, mas todos os sacerdotes dentro do Santo dos Santos. Amém? Amém. Pois bem, qual era o significado do tabernáculo? Eu preciso dosar o tempo, senão não vai dar tempo. Opa. Qual era o significado do tabernáculo? Já vimos aqui sombra, figura, mas temos pelo menos 3 significados. Olha o primeiro: uma tenda de encontro. Era uma tenda de encontro. É interessante que antes do tabernáculo, Moisés havia armado uma tenda chamada Tenda da Congregação. Está lá em Êxodo 33. Quando Moisés saía do arraial e ia para a Tenda da Congregação, o povo ficava de costas olhando. O povo não se atrevia a ficar de frente. A Bíblia fala que ele ficava assim, de costas olhando até Moisés entrar na tenda. E ali Deus falava face a face com Moisés. Uma tenda, a Bíblia fala assim, Moisés armou a tenda longe. Olha o próprio medo de Moisés, de armar uma tenda pertinho do arraial, e Deus de repente fulminar o arraial. Então, Moisés armou uma tenda longe, chamada Tenda da Congregação. Era ali que Josué procurava ficar. Se o povo queria ter acesso a Deus, ia na Tenda da Congregação. Mas foi uma tenda armada por Moisés. Aí Deus vem e fala: Moisés, agora você vai construir um tabernáculo. Nos moldes que eu estou te dando, aqui está a planta, aqui está o modelo. Estou chamando Bezalel e Aholiabe,
eles vão construir o tabernáculo junto com outros artífices. Vê que faças conforme o modelo que eu estou te dando. Ou seja, Moisés tentou buscar a Deus da maneira dele. Deus aceitou, Deus é misericordioso. Mas, quando Deus manda Moisés armar o tabernáculo, tem que ser de acordo com a mente de Deus. Hebreus replica isso. Quando Hebreus fala assim, Moisés precisou montar o tabernáculo segundo a ordem de Deus, né? Passo a passo. Quando você compara Êxodo 25 até 30, onde está ali a ordem de Deus, com a execução, você vai encontrar assim, Deus mandando, você vai fazer uma arca dessa forma, madeira de acácia revestida de ouro, né? Aí é outro detalhe, a arca da aliança era de madeira de acácia revestida de ouro. Por quê, hein? Por que a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, era revestida de madeira, era madeira de acácia revestida de ouro? Mais um segredo do tabernáculo. Homem e Deus. Homem e Deus. Madeira de acácia. Produto orgânico, né, da terra, humano. Então, homem revestido do dourado, o ouro, símbolo da divindade. Então, madeira de acácia com ouro é o homem Deus, o Senhor Jesus. Tudo apontava para Jesus, tudo. Moisés não podia errar em nenhum item. E os artífices, compara ali a ordem com a execução. Vale a pena, é outro estudo maravilhoso. Fizeram exatamente como Deus ordenava. Sabe, Joaquim, qual que era a forma de escrita na época? Porque é muita informação para ficar na cabeça de Moisés, né? Certamente ele anotou isso tudo, né? Moisés, considerado o autor do Pentateuco, né? Nós acreditamos que sim, ele escrevia tudo, né? Era no pergaminho. Havia Pérgamo, vem depois, né? Eram papiros, né? O Egito já tinha papiros, então era a flor, uma planta que eles iam esticando, né? Para fazer os papiros. Depois veio o pergaminho, né? Que eram já pele de animais, especialmente ovelhas, né? Mais tarde. Pois bem, mas Moisés já escrevia assim, já havia escrita, e eles escreviam para que os artífices seguissem ali passo a passo. Então era uma tenda de encontro. O homem encontrando com Deus, o sacerdote sendo o mediador entre Deus e o homem, né? Assim como o profeta traz a palavra de Deus para o homem, o sacerdote trazia o homem pecador para apresentá-lo diante de Deus e, através da oferta, Deus receber o homem. O que mais? Um lugar de testemunho. É interessante que Atos 7,44, alguém pode ler para nós? Atos 7,44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Sim, Atos também reprisando isso, né? Faz segundo o modelo. O tabernáculo dava um testemunho. Cada item ali era um testemunho vivo, não é? Do que Deus estava revelando progressivamente acerca do Senhor Jesus. Então é um lugar de testemunho de quê? Primeiro, da presença de Deus. Êxodo 40, 33, 34. Deus se manifestou no tabernáculo. O tabernáculo testemunhava a presença de Deus. O que mais? Testemunhava a proteção de Deus. Alguém pode ler Êxodo 40, 34, 38? Não só a presença. Deixa eu ler aqui rapidinho. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E do 36 a 38, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo,
e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, era também proteção. Deus estava ali protegendo o seu povo. Né? Lembram quando chegaram diante do Mar Vermelho e não tinha passagem, e o povo achou que eles estavam encurralados e que o exército do Egito, o exército de Faraó, iria destruí-los? O que foi que a nuvem de Deus fez? Passou para trás, passou para a retaguarda do exército de Israel, para confundir, né? Era luz para Israel e era escuridão para os egípcios. Isso aconteceu. Então a presença de Deus era proteção. Presença, proteção. Né? Uma perguntinha. Será que a nuvem se levantou alguma noite para caminhar? Todo mundo dormindo, crianças dormindo, já acomodadas, né? Já ouviram a historinha que os pais contaram, e agora todo mundo dormindo. Aí a nuvem se levanta, né? Caprichosamente se levanta e vão caminhar. Vocês acham que aconteceu isso? Não? Tem um versículo que fala assim: quer de dia ou de noite, se a nuvem se levantava, eles caminhavam. Queridos, a presença de Deus não é só bônus, não. Muitas vezes vão ter alguns ônus também, não é? Quer caminhar com Deus? Vai ter algum ônus, sim. E eu acredito que ela se levantou de noite para caminhar, todo mundo teve que desmontar a barraca e arrumar as coisas. Um versículo fala aí, depois eu vou achar e trazer para vocês. Tá? Proteção de Deus, do propósito de Deus. Números 9, de 15 a 23, é um texto extraordinário. Números 9, de 15 a 23, fala 7 vezes, segundo o mandado de Deus. Moisés, você vai construir segundo o mandado de Deus. Mandado ali, o pastor Juliano gosta muito do hebraico, né? Ali a palavra mandado é boca de Deus, segundo a boca de Deus. Interessante, não é? A tradução trouxe mandado, mas a palavra é boca. Deus falou, o propósito de Deus estava sendo revelado no tabernáculo. E quarto, a pureza de Deus. Fácil de guardar, né? Presença, proteção, propósito, pureza. 4 P's, né? Facinho. A palavra santo aparece mais de 30 vezes em relação à habitação de Deus. Mais de 30 vezes aqui no Pentateuco, né? Nesses textos que nós estamos lendo. E o sumo sacerdote era aquele que, por onde andava, né? Ninguém tem estrela na testa, o sumo sacerdote tinha. Ele caminhava com uma tiara dizendo o quê? Santidade ao Senhor. Ou seja, ele era uma pregação silenciosa, né? Bastava ele caminhar, o povo estava vendo, opa, santidade ao Senhor. Né? A pureza de Deus. Não foi assim com Isaías? Subia ao templo de Deus no ano da morte do rei Uzias, preocupado, o trono está vazio. Não, Isaías, não preocupa não, o trono está preenchido, o trono está aqui, eu estou assentado no alto sublime trono. Santo, santo, santo. Né? 3 vezes santo. Então, esse era o testemunho do tabernáculo. O que mais? Um tipo de Cristo. Né? Por excelência, o tabernáculo apontava para o Senhor Jesus. O tabernáculo é uma figura das coisas que estão no céu, de coisas que aconteceriam no futuro, e especialmente do Senhor Jesus e do seu ministério. Hebreus fala que o tabernáculo apontava para coisas no céu. O que nós vamos encontrar no céu? Qual objeto do tabernáculo nós vamos encontrar no céu? Quem se lembra? Será que no céu tem altar de bronze, altar do holocausto? Não. A cruz de Cristo é única, uma vez só. Nunca mais cruz do Senhor Jesus, na verdade? Será que no céu nós vamos encontrar, sabe, queridos, o artefato que João viu no céu é a Arca da Aliança. Eu vi a Arca no céu. Ele falou isso. A presença de Deus. Para que mais? Aí com a Arca lá e nós juntos, vem adoração, vem comunhão, vem louvor, vem exaltação. Cada vez que o Cordeiro entra em cena no Apocalipse, o que acontece? Alguém se lembra? Cada vez que ele entra em cena, joelhos se dobram. Todos os joelhos se dobram. É Jesus entrar em cena, o Cordeiro entrar em cena no Apocalipse,
os joelhos se dobram. Aleluia. Apocalipse tem 4 vezes a palavra aleluia, né? No Novo Testamento, nenhum outro livro tem no Novo Testamento aleluia. É no Salmos, é no Antigo Testamento e em Apocalipse. As 4 vezes, aleluia, é chegado, é o grande dia em que o Cordeiro reinará. É assim, queridos. O que foi visto no céu é a Arca da Aliança. Mas o tipo de Cristo, especialmente do Senhor Jesus e do seu ministério. Hebreus 8, de 1 a 5, 9, de 23 a 24. Olha aqui, observe o uso das palavras figura e sombra em Hebreus 8, 5. E a ênfase que o autor põe na ordem dada por Deus a Moisés. Quem pode ler Hebreus 8, 5? Eu estou caminhando mais rápido, senão o tempo não vai dar. Hebreus 8, 5, rapidinho. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, olha, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo. Para que isso? Qual a razão disso? É para mostrar o modelo de Jesus, né? Que o tabernáculo era um modelo do Senhor Jesus, né? Apontado para Jesus. Que tudo isso seria depois interpretado teologicamente, né? A interpretação seria em cima desses segredos que o tabernáculo traz para nós. Joaquim, e Jesus fazia tudo o que o Pai mandou ele fazer. Não é verdade? Não é verdade? Desse mesmo modo. Obediência. Padrão de comportamento. Obediência irrestrita, é verdade, não é? Padrão celestial. Moisés é tipo de Cristo. Moisés é tipo de Cristo, né? É isso mesmo, bem lembrado, né? Moisés, tipo de Cristo, fez de acordo com o padrão. O filho aprendeu obediência nas coisas que sofreu. Precisou obedecer, não é? O rei dos reis, que nunca obedeceu ninguém, vem agora aprender a obediência nas coisas que sofreu. Está lá em Hebreus. É interessante. A ordem de Deus é a execução da tarefa. Por que começam com a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, e não com a porta de acesso e o altar de bronze? Não era natural que Deus falasse: olha, você vai fazer uma porta assim, 9 metros por 2,44 de altura, o altar de bronze. Não era natural que começasse com a entrada, com o início? O que vocês acham? Mas Deus começa assim: você vai fazer o altar da aliança, a Arca da Aliança, depois o propiciatório, os 2 querubins, aí vai saindo até chegar lá fora. Por quê, hein? Eu acho que é por causa da base, o centro, né? O mais importante de tudo, né? Sim, começa pelo mais importante, até chegar. Tá? O que mais? Acho que também pode ser esse ponto, que vem dele para a gente, né? Sim. E a representação do lugar da habitação, sim, da presença. Verdade, é isso mesmo, né? O altar de bronze, a cruz do Calvário, nasceu no coração de Deus. A Bíblia fala antes da criação do mundo. Tanto 1 Pedro quanto Apocalipse, né? O Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo, Apocalipse. E foi manifestado agora, mas o Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Então, começa ali, e o Mackintosh, um escritor poético, muito poético, eu não sei se vai dar tempo não, né? Ele fala assim: a ordem dá-nos, em primeiro lugar, o trono do juízo do Senhor, sobre o qual ele se assenta como Senhor de toda a terra. E este trono conduz-nos àquele lugar onde o Senhor encontra o pecador, em virtude e com base na obra de uma expiação consumada. Depois, na segunda parte, temos a maneira de um homem se aproximar de Deus, os privilégios, as honras, as responsabilidades daqueles que, como sacerdotes, podem aproximar-se da presença divina para prestarem culto e gozarem da sua comunhão. Deste modo, a ordem é perfeita e bela. Como poderia ser de outro modo, visto que é divina?
A arca e o altar de bronze apresentam, em certo sentido, dois extremos. Né? Lembram aquele corte que fizemos? A arca lá no fundo, o altar de bronze cá no início. São dois extremos. E esses dois extremos, Jesus o fez. Né? Há um hino que fala assim: tu deixaste, Jesus, o teu trono de luz, e vieste este mundo tão vil. Ou seja, Jesus saiu lá da arca, né? Da presença de Deus. O Deus se fez carne, foi até o altar de bronze, nos toma pela mão, e agora vai, né? Passa aqui pela bacia de bronze. Entra agora na comunhão dos pães da proposição, caminha na luz do candelabro, adora no altar de incenso e nos conduz para dentro, não é? Onde está a presença de Deus. Só podia ser desse jeito. É Deus quem nos procura. Jesus fez isso, não é? O Verbo se fez carne para nos tomar pela mão e nos conduzir até a presença do Pai. Amém? Vou pular isso aqui que é muito grande. Interessante, né, pastor? Aquele cubo lá que cabia Sim. só o sumo sacerdote, Jesus ampliou para 2.200 quilômetros Não é isso? a dimensão. Tá vendo? Para caber todo mundo, né? Para caber todo mundo, é verdade. Né? E as portas da cidade não se fecham. Não se fecham. Interessante, né? Interessante isso. O Santo do Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. A Nova Jerusalém, suas portas não se fecham nem de dia nem de noite. Eu fico pensando o seguinte, queridos, extrapolação, não é? Imaginação. Esse universo que Deus criou está aí à toa. Não. Bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas. Eu acredito que nós vamos ter um tempo infinito para conhecer o universo infinito de Deus. Conjugando aí a equação do Einstein, né? Espaço-tempo. Tempo infinito para conhecer o espaço infinito. Assim eu penso, assim eu imagino. Está aí milhões de maravilhas, né? Se a Bíblia fala que Deus chama as estrelas pelo nome, cada uma pelo nome, e Jesus nos chama as ovelhas pelo seu nome também, eu acredito que há uma inter-relação cósmica, não é? No final de tudo, na consumação do tempo, onde pode acontecer isso, né? Imagino isso, né? Se alguém tiver outra ideia, me fale aí, porque asas à imaginação. Pois bem. Joaquim, só lembrando uma coisa, lembra de Neemias, né? Quando Sim. ele estava exilado, né, para Jerusalém reconstruir, primeiro construir montar o templo, para depois fazer os muros. É verdade. É sempre a direção de Deus. Bem- né? bem Você lembrado, concilia né? comigo, primeiro olha o espiritual e depois a gente faz o resto. Tá certo, é isso mesmo, né? Esdras veio e construiu a parte do templo, não é? A segunda casa, que a Bíblia fala que tinha uma glória maior do que a primeira. Aí depois vem Neemias e constrói os muros, bem lembrado, né? Deus em primeiro lugar. Deus, né? Deus em primeiro lugar. Deus. Isso. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Ótimo, bem lembrado, obrigado. O que Deus espera de nós? Primeiro, a Márcia já falou, né? A obediência restrita. Assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Jesus, ele fala assim: ó Pai, agrada-me fazer a tua vontade. Que vontade era essa, não é? Um cálice difícil de beber. No Getsemane, o filho travou uma luta, ele chegou a falar, ele orou 4 vezes, hein? Alguns acham que foi 3, mas acho que foi 4. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele orou assim, era doloroso. Vai lá e encontra a igreja dormindo. A igreja não pôde apoiar o Senhor Jesus, né? A igreja da época. Aí ele volta: Pai, já que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então faça a tua vontade. Obediência restrita. Compare a ordem de Deus com a execução dos artífices da obra. Faça essa comparação depois. Pega a sua Bíblia lá em Êxodo, a partir de 25, e compara a ordem com a execução. Foi o que Moisés fez e concluiu. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram. E Moisés os abençoou. Está em Êxodo 39. Que bênção, não é?
Deus pede de nós isso, queridos, obediência irrestrita. Deus deu uma ordem, né? Como o pastor Jeremias falava assim, Deus mandou sentar, não sai procurando cadeira, não, senta logo, né? É isso que Deus pede de nós. Segundo, o que mais Ele pede de nós, hein? Além da obediência irrestrita? Adoração. O que é? Adoração. Adoração, com certeza, né? Com certeza. Vida de santidade, né? Ao andar na presença de Deus. Deus pede vida de santidade. Assim como o sumo sacerdote precisava mostrar, assim como as ofertas precisavam mostrar cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula, apontando para o Senhor Jesus, e Pedro vai reprisar isso, né? Visto que vós fostes resgatados, não por prata nem por ouro, mas Precioso sangue. pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mácula, tudo apontando para Cristo. Deus pede de nós vida de santidade. Aqui nós estamos chegando para quem? Se o tabernáculo é o símbolo da presença de Deus entre nós, quem se lembra de Gênesis 17:1? Abraão, anda na minha presença. Você vai ser íntegro, você vai ser perfeito, você vai ter vida de santidade, não é? Então, está se chegando a Deus, é natural, né? É natural que essa busca pela santidade aconteça. Já no altar de bronze, o sacerdote tinha que se olhar ali, ó, opa, está sujo, limpar o rosto. Ele não podia entrar nem no lugar santo, e muito menos no Santo dos Santos, com imperfeições, com impurezas. Deus exige vida de santidade. Qual que é o versículo correlato do Novo Testamento com Gênesis 17:1? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. No Novo Testamento, o que Gálatas 5:16 fala? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Queridos, é natural. A Bíblia não se contradiz, né? A Bíblia tem essa harmonização maravilhosa. Anda na minha presença e ser perfeito, anda no Espírito, e você vai ser perfeito. Né? Andando no Espírito, querido, você pode fazer o que quiser. Alguém já disse assim, Gálatas mesmo, não é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tudo, né? Tudo isso. Contra essas coisas, não há lei. Se você fizer isso, está resolvido. Amém? Amém. E para terminar, o resgate da alegria de estar na presença do Senhor. Está se chegando ao tabernáculo? Está se chegando à presença de Deus? Vamos resgatar essa alegria? Cada vez que o Lelim citou ali Neemias, não é? Cada vez que eles se reuniam, de repente o povo estava chorando, 2 horas em pé, ouvindo a palavra, e o povo chorando. Aí ele, não, vocês não tem que chorar não, gente, é motivo de alegria. Vão lá comer carnes gordas, né, da época. Hoje, por uma questão até de saúde, a gente começa a eliminar um pouquinho da gordura, né? Vão se deliciar na presença de Deus. Não é isso que o Salmo 16 fala? Na tua presença há delícias perpetuamente, não é? 1 Samuel 6, 13 e 14, o povo saltava e dançava, porque a arca chegou. Neemias 8, 9 a 12. Vamos resgatar então a alegria de estar na presença de Deus. Como é que eu estou na presença de Deus? É penoso? É penoso obedecer a Deus? O que primeiro João fala acerca dos mandamentos de Deus? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Como é que eu estou obedecendo a Deus? Está sendo difícil ou é fácil? Precisamos resgatar essa obediência fácil, né? Que não seja penoso, que a presença do Senhor traga isso em nós, obediência restrita, vida de santidade, que inclui aqui a adoração que o pastor Ari levantou aqui, não é? A maior adoração que eu posso fazer a Deus é uma vida de santidade, queridos. Quando você transborda a vida de santidade, o mundo vai honrar a Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para quê? Para quê? Vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai Celestial. A maior adoração que eu posso oferecer a Deus é uma vida de santidade. Né?
as pessoas vão glorificar o Pai Celestial. E resgate da alegria. Amém?